Então, pessoal, vamos iniciar a aula de hoje dando continuidade à fisiologia. Vocês estão conseguindo me ouvir? Só me dá um ok aí para eu continuar. Ok, eu tô ouvindo. Tá. Vou compartilhar aqui a página com vocês. Estão conseguindo ver? Sim. Então, vamos lá. Eu tive algumas dúvidas da aula passada. E aí, o que eu vou fazer? Vou finalizar todos os conteúdos de fisiologia e aí eu mostro para vocês algumas particularidades. O pessoal perguntando, por exemplo, de ovário policístico, perguntando um pouco de endometriose, com alguns tipos de questionamentos. E aí eu finalizo na próxima aula com essas particularidades. Se alguém quiser tirar mais alguma dúvida e enviar para na próxima aula eu explicar, eu fecho esse módulo, tá? Da fisiologia. Então, hoje a gente vai começar, tá? Entendendo toda a parte da reprodução, como que funciona o sistema reprodutor masculino e feminino e a sua dificuldade em relação à sua conformação. Então, se tiver alguma particularidade onde o corpo, né, sistema reprodutor do homem e da mulher, ou deficiência de algum tipo de nutriente ou carência na sua alimentação, onde vai impactar tanto na fertilidade, né, dessa mulher, e do homem, né, em gerar essa vida. E aí a gente começa a tentar identificar e com o principal fator é promover de forma segura, fazer com que a mulher ela consiga. Então, o período do pré-natal, que a gente vai falar também um pouco hoje, fazer com que entenda a importância desse período, tá? Do pré-natal, então, as mulheres tentantes, significa o termo, onde é aquelas mulheres que estão tentando, aquele casal que está tentando engravidar, vai se preparar para esse momento. E o principal é fazer esse acompanhamento, então é promover essa saúde segura durante esse pré-natal. E é o maior desafio para você manter tanto a mãe quanto o feto de forma saudável. E a gente vai ver algumas particularidades que podem, né, acontecer. Então, a gente sabe que durante a gestação ocorre um fenômeno intenso de mudanças fisiológicas, onde começa a ter adaptações do organismo materno. Então, quando a gente vai ver as alterações hormonais, quando a mulher começa né, a ter algo, antes era mais caracterizado pelos enjoos, pelo sono, que a gente vai entender os hormônios. Algumas mulheres enjoam mais, tem umas particularidades de uma para outra, né? Em relação aos vômitos, e aí até algum agravo que pode acontecer. Então, essas particularidades, elas devem ser tratadas, né, de forma individual, entendendo que esse mecanismo de mudança fisiológica ocorre através das mudanças hormonais, onde o corpo ele tenta controlar esses hormônios em busca de quê? Manutenção dessa criança. Porque esse feto para o corpo
é estranho, né? É um parasita, né? Porque realmente a criança ela consome, né, os nutrientes da mãe. Então, existe essa necessidade de, de fazer com que esses hormônios estejam controlados e eles devem ser acompanhados, né? Todas as taxas das mulheres que a gente vai ver, as gestantes que estão, tanto o preparo, né, com a suplementação, a gente viu as carências nutricionais para preparar essa mulher para gerar. E durante a gestação a gente vai começar a entender o que pode acontecer, toda a parte de suplementação a gente vai aprender em relação a isso. E entender que por que é um desafio, né? Por que a gente tem que é desafiador? Porque existe a necessidade de acompanhar a mãe e a criança. Então, quem vai atender gestante, né, a gente tem que acompanhar a evolução dos dois, tá? Então, vai ter um momento que você pode acompanhar o feto pela curva, vai ter um momento que, em prol de cada trimestre que vocês vão aprender, vai ter o ganho de peso, a necessidade de ter esse ganho de peso. E essas adequações, elas possuem essas necessidades que são orgânicas, que são próprias desse complexo, né? Que é própria desse eixo materno e fetal, né? Que é um eixo complexo, em prol de ter o quê? Um parto tranquilo. Então, a gente tem que ter esse acompanhamento, né? Fazendo o pré-natal, para fazer com que o parto seja bem sucedido. Porque se essa mulher ela não teve um acompanhamento eficiente durante o pré-natal e algumas particularidades por algum tipo de patologia, teve o diabetes gestacional ou teve hipertensão, enfim, que pode acontecer a pré-eclâmpsia e a eclâmpsia, a gente vai estudar. Isso vai acometer cada vez mais o parto, vai influenciar. E nesse momento tem um risco, né, da mãe e do filho. Então, por isso a necessidade de você entender todo o mecanismo fisiológico e acompanhar no pré-natal a evolução desse paciente para fazer com que o parto seja bem sucedido. Mas, Carlos, o que a nutrição vai influenciar? Vai influenciar se você acompanha o peso, né? Obviamente, existe todo o plano alimentar, a quantidade que em cada trimestre tem um ganho de peso. E se essa mulher ganha além da quantidade, ganha muito peso, ela pode sim, né? Ela pode ter um parto onde ela vai pôr em risco a vida dela e da criança. Então, é importante você minimizar, né? Obviamente, é um acompanhamento multiprofissional, né? Tem um médico e esse cuidado, né, deve ser precoce, né? Por que a gente tem que pensar a prevenção dessas doenças? Então, se eu estou vendo que o corte de glicemia para gestante é 80, essa gestante já está chegando um corte de 80, vocês já vão entender por que é menor. Já está chegando 80, 86, está no início da gravidez, então você já detectou que aquilo já está elevado. Então, você já vai fazer com que, fazendo com que a alimentação conscientize essa mãe, fazendo com que a alimentação seja adequada, que você envolva o médico, né? Você pode encaminhar, falar, dar algum tipo de laudo para o médico para relatar
o que você está fazendo com essa mãe e o que está acontecendo com esses picos hiperglicêmicos. Então, você vai fazer essa parceria junto com o médico para tentar minimizar, não fazer com que ocorra, né, diabetes gestacional. E está aumentando muito. Eu, por exemplo, em relação aos atendimentos, eu estou atendendo muito mais casos de diabetes gestacional do que acontecia antes, hipertensão arterial do que acontecia antes. Então, eu estou vendo que esse número está elevando cada vez mais, tá? Então, por isso, a importância dessa prevenção. Porque muitas vezes, quando o paciente chega para você, o paciente já está com diabetes gestacional, o paciente já está mais grave, o paciente, né, a gestante, ela já está, de uma certa forma, já com vários sinais, né, que você já tem que, não trabalha já mais a prevenção, você já vai começar a tratar até uma patologia, tá? Isso vai influenciar nesse prognóstico. Então, se eu estou vendo que o que eu posso fazer, né, para evitar algum tipo de risco, né, que essa criança e essa mãe vai ter. E aí a gente coloca o período gestacional normal, que a gente fala a termo, é esse termo técnico, né? A criança nasceu a termo, 37ª até 42ª semana, tá? É o tempo que o bebê tem para nascer. E aí acontece, né, se tiver anterior a esse tempo, o bebê é prematuro, tá? E dificilmente ultrapassa a 42ª semana, tá? Dificilmente acontece isso, porque quando o bebê passa do tempo, esse bebê, ele não tem, esse bebê morre mesmo na barriga da mãe. Então, por isso que não pode ultrapassar esse tempo. Já não tem aquele bebê, ele já não tem essa capacidade, dessa demanda de tempo de ultrapassar mais esse tempo, tá? E aí é contabilizado essas semanas gestacionais, todo mundo fala em meses, né? Tá com 1 mês, 2 meses, 3 meses, mas se contabiliza semana gestacional, que é transformada em classificação de trimestres, tá? Então, primeiro trimestre, tá? Que vai. Esse primeiro trimestre ocorre o quê? Essa concepção. Então, até a 12ª semana gestacional, vai acontecer essa intensa modificação. Por quê? Esse primeiro trimestre é de suma importância para a mãe e para a criança, porque a criança está o quê? Ela está fazendo, ela já está se formando, e por isso que nesse primeiro trimestre é muito importante a mãe ter cuidado em relação a, geralmente os médicos, né, falam em relação ter mais cuidado. Ao abaixar, ao fazer algum tipo de atividade. Então, algumas, dependendo do caso, vai ter algumas restrições. Por exemplo, nessa fase, não ter contato com muito, né, produto químico, principalmente contato, né, que vai absorver, por exemplo, tintura de cabelo, obviamente dependendo do caso, em momento nenhum da gravidez. Então, nesse primeiro trimestre, é que ocorre por estar período de formação desse feto, é o período que mais necessita de cuidados, tá? Então, ocorre essa intensa divisão celular em prol, tá? Ocorre em prol da formação, tá? E
é a fase que a mulher deve ter assim, mais cuidado, tá? Que é a primeira e a última também, a mulher, na verdade, fica limitada, tá? Mas é uma das fases que a mulher, é o primeiro trimestre onde que a mulher, ela necessita, tá? Mais cuidado. E aí, ela acontece ter essas alterações hormonais que vão promover o quê? Náusea, vômito, falta de apetite. Ela vai ter ela tem essa dependência, né? Ela precisa ter o acompanhamento do pré-natal para fazer com que a mãe tem essa suplementação, por exemplo, ácido fólico, ela é importante para a formação do tubo neural. Então, algumas mulheres, ela possuem já uma alimentação, que tem muita gente fala assim, mas sei lá, só descobriu, geralmente, né, a mãe descobre, já está por volta lá dos 3 meses e nem suplementou. Mas a alimentação da mulher é uma alimentação já ricas, né, em produto, a gente encontra, né, uma quantidade maior em proteína animal, né, e de uma forma geral, essa biologia, né, vai dar sempre preferência para a criança. Então, a mãe, ela consome, né, por que a gente fala que o bebê é um parasita? Porque tudo que ela vai consumir, primeiro, esse bebê vai começar, né, ter essa absorção para ele ficar nutrido, tá? É por isso que a biologia, né, do vínculo mãe-filho, ela é perfeita, tá bom? Nesse sentido. Então, como que fica subdividido esse primeiro trimestre? Então, o primeiro mês, né, de 1 à 4ª semana, no segundo mês, de 5ª a 8ª, né? E o terceiro, de 9 até fechando, né? A gente fala trimestre até 12ª, mas fecha com 13ª já indo para o 4º mês e o segundo trimestre. No segundo trimestre, a gente tem a separação, que é o 14ª semana até o 4º mês até o 17º, 5 mês, 18º até 21º, 6º mês, 22º até 26º, tá? E sucessivamente, o terceiro trimestre já vai ser o 7º mês, o 8º e o 9º mês. O segundo e o terceiro trimestre, ele é determinante para o crescimento e desenvolvimento, né, que seja normal desse feto. Porque o bebê ele já está formado no primeiro trimestre e principalmente no segundo ele vai ter esse ganho de peso. Cada trimestre ele possui, a gente vai aprender isso, possui uma quantidade fixa de peso. E vocês vão ver que no segundo tem uma demanda maior e principalmente no terceiro, que é onde o bebê tem um objetivo principal de ganhar peso, né? Vai ter uma maturação respiratória e cardiológica. Então, é importante, obviamente, ter ingestão de energia e nutrientes, seja de forma, né, adequada. Então, possui essa necessidade de suplementação, entender muito cada gestante, entender muito a quantidade que a gestante está consumindo, a necessidade da gestante para consumir, tá, os outros alimentos. E, obviamente, o fator emocional, o estilo de vida vai influenciar nessa gestação. Então, é importante a gente entender toda essa dinâmica, né? Então, tem muitas mulheres que o estilo de vida influencia, dependendo do que a mulher, sei lá, dependendo do ritmo do trabalho, todo um fator emocional, se essa mulher geralmente
está vinculado a algum tipo de... a gente sabe que o fator emocional, né, durante a gravidez, que a gente vai ver que os hormônios influenciam, tá? Nesse fator emocional e o suporte na rede familiar que vai influenciar também, influenciar também com o crescimento e desenvolvimento desse feto. Como assim? Existem gestantes que elas vão enjoar do primeiro dia até o último dia, tá? Que ela não consegue realmente, por exemplo, cozinhar. Então é importante é, ela ter essa rede de apoio, né? Porque existem gestantes, por exemplo, que não sentem nada, estão assim, nem fala assim, nem parece que eu tô grávida, né? Tô bem. Não influencia não está influenciando, né? Nesse dia a dia da mulher. Mas existem mulheres que elas têm muitas particularidades, tá? E esse estilo de vida, que seria se essa mulher é sedentária ou era ou não, vai influenciar em todo o percurso, né? Durante essa gestação. Então, os hábitos, né, e a qualidade da assistência ao pré-natal vai fazer com que esse bebê, né, tenha sucesso e principalmente no momento do parto. Nós sabemos que a placenta, ela é um anexo, né, ela é de alta complexidade metabólica. O principal, né, objetivo, ela transporta os nutrientes, o oxigênio, né, da mãe para o feto, e essa eliminação também, tá, desses metabólitos fetais, secreção de hormônios, proteínas, né, e peptídeos. Então, vão influenciar tudo que a mãe sente, o feto sente, todos os fatores emocionais influenciam. Se a gente vai ver aí, né, em relação à secreção hormonal, a gente vai ver aí algumas particularidades, por exemplo, diabetes gestacional. Então, o que que a gente pode fazer para fazer com que evite, com que esse bebê tenha algum tipo de comorbidade em relação a isso, separação de fluxo sanguíneo materno e fetal, né, e membrana placentária. Então, nós sabemos que o fluxo sanguíneo, ele começa a aumentar, né, no último trimestre. Por quê? A mulher vai preparar para o parto. Então, esse fluxo sanguíneo, ele vai começar já a aumentar no segundo e no terceiro trimestre ele vai estar em atividade. E isso caracteriza o quê? O inchaço da mulher, principalmente nos pés. Algumas mulheres, elas praticamente vai acontecer isso bem no finalzinho da gravidez, como eu falei. Cada gestante ela tem uma fisiologia e tem essas particularidades. Então, no último trimestre, ela vai ela vai ter esse inchaço, ela vai aumentar esse volume sanguíneo. Consequentemente, quando a gente for, por exemplo, olhar o exame, tá? E olhar a série vermelha, vai como se a gente fosse se comparar a uma pessoa normal, como se ela tivesse o quê? Uma anemia. Mas a gente fala que é uma anemia fisiológica, que é normal, tá? Porque a mulher ela tem uma perda, ela vai diminuir, ela começa a aumentar esse volume, porque o corpo ele vai ser preparado para o parto. Então é importante vocês entenderem que, como vai ter um volume sanguíneo, né, durante o parto, que a mulher vai perder, então por isso a necessidade, né, a forma biológica tão perfeita de aumentar esse volume, tá? Principalmente nesse período final antecedendo, né, o parto. E aí a gente começa
a analisar um pouco em relação aos hormônios. Então, os principais hormônios, e a gente vai ter a função, por exemplo, da gonadotrofina coriônica humana, que é o HCG, onde a gente vai detectar se a mulher está grávida ou não. Então, o sangue consegue detectar 8 dias após a fecundação e exames de urina aproximadamente 15 dias, tá? Você consegue detectar, existe quando você olha o exame, existe uma taxa lá, que obviamente você tem esse hormônio, e quando a mulher está grávida, com a proporção até das semanas, existe uma taxa de referência onde você consegue detectar, tá? E no início é acima de 2, tá? Isso vai ser o que esse hormônio tem principal objetivo? Ele vai começar a estimular a produção de progesterona e estrogênio, né, pelo corpo lúteo, fazendo com que o principal objetivo é manter a gravidez e não ocorra, né, uma nova ovulação. Obviamente, porque essa mulher já está em divisão, a gente está aprendendo aí que nessa fase desses primeiros dias, né, desse primeiro trimestre, ocorre intensa multiplicação de células. Então, o próprio corpo já estimula essa produção desses dois hormônios para ter ausência dessa nova ovulação. Então, não, obviamente, quando a mulher está grávida, ela não vai ovular e, consequentemente, ela não vai menstruar. Por isso, né, o fato da mulher não menstruar durante a gravidez. E faz com que evite a rejeição imunológica do embrião, para fazer com que segure, a grosso modo, segure a gravidez, tá? Então, esses dois hormônios, eles precisam estar controlados, tá? Para fazer com que não tenha, né, evite fazer com que ocorra, tá? Esse aborto espontâneo. E a gente vai entender um pouco aqui por quê. A progesterona, ela é responsável por ter um relaxamento da musculatura lisa do útero, tá? A gente tem, lembrando lá que o útero, tá? Não vai ocorrer anidação, o útero tá lá, né? O músculo oco. Essa musculatura, ela precisa estar relaxada. Por quê? Se essa musculatura se contrai, tendo contração ali, esse bebê vai fazer o quê? Com dias, esse bebê, ele, tendo essa contração, ele pode ser o quê? Eliminado, tá? Aí pode acontecer o aborto. Então, a redução da motilidade do trato gastrointestinal, ela começa também a acontecer por causa do relaxamento, tá? Então, algumas mulheres que têm dificuldade, por exemplo, para evacuar, algumas mulheres já começam ter que já têm dificuldade, elas começam não só assim no primeiro trimestre, mas já no segundo trimestre é uma característica da mulher ter essa dificuldade de evacuar por conta dessa redução dessa motilidade. Entendendo, né, se eu reduzo a motilidade peristalse, né, se eu faço com que esse hormônio para relaxar diminua, então esse trânsito intestinal vai ficar o quê? Mais lento, tá? Esse hormônio também, ele aumenta a excreção renal, tá, de sódio, então por isso que o acompanhamento e o pré-natal, ele precisa também, quando você, né, as mães aí que já tiveram filho, um dos principais itens é fazer o acompanhamento da pressão, tá?
Porque esse aumento dessa excreção a gente vai também ter de uma forma detalhada mais lá na frente. Essa excreção, a progesterona faz com que aumente essa excreção para não sobrecarregar os rins. A gente vai entender que vai ter começar a ter um aumento do volume sanguíneo, né? Principalmente vai acometer isso no final do último trimestre e não pode, a gente vai buscar aí que essa taxa, né, esse controle da pressão, ela é de suma importância para fazer com que não tenha a pré-eclâmpsia, nem, né, chegar à eclâmpsia, que ocorre o risco dessa pressão desregular, e aí a mãe e o feto morrerem, tá? Então, enfim, a progesterona ela já começa a aumentar, tá? Essa excreção. Estimula o apetite na primeira metade. Por quê? Porque as mulheres, elas sentem o quê? Muito enjoo e vômito. Por que que estimula? Como a mulher, alguns casos, acontece da mulher vomitar, né? Ela tem vômitos no primeiro trimestre intensos, que é o que caracteriza muitos casos a gestação. Esse hormônio ele estimula para fazer com que a mulher consiga se alimentar, né? Mamogênese, já começa a ter aumento da mama, tá? O estrogênio, ele vai também auxiliar na elasticidade da parede, tá? Uterina, né? Esse canal cervical, com o mesmo objetivo, tudo para fazer com que esse feto não seja eliminado. A redução de proteínas séricas ocorre devido à proporção de volume sanguíneo, né? Já vai estar, de uma certa forma, em desigualdade. E aí vai começar a ter essa formação de edema, porque se eu tenho uma quantidade menor de proteína, eu vou ter um extravasamento, tá? De água, né? Um extravasamento vai ter um extravasamento, então vou ter líquido extracelular por conta dessa demanda fisiológica e onde vai começar a ter essa formação de edema. Afeta a função da tireoide, a gente vai ver essas particularidades, porque o que vai influenciar. Reduz o apetite, né? Na segunda metade já começa a controlar em relação a essa necessidade que já diminui o vômito, já diminui o enjoo. A mulher na segunda metade, no segundo trimestre, a mulher ela já está bem adaptada, a mulher ela já consegue comer melhor. Em alguns casos, gente, né? Eu vou falar de vários termos e várias patologias também. Vou começar na aula de hoje, eu vou seguindo, que a mulher ela vai vomitar durante a gravidez inteira e não consegue, né, comer. Então a gente vai tratar esses casos né, de forma particular. E eu vou mostrar para vocês qual o tipo de indicação que deve ser feito nesses casos. Ocorre também uma mamogênese e junto com a progesterona ela vai inibir ainda a prolactina, tá? Ela ainda não vai ter ela não vai tendo a necessidade, né, de ter a produção, né, a produção e a ejeção desse leite. Então, tem que ter esse controle para a mulher, né? Como se não é tão perfeito para a mulher não ter esse estímulo, né? Esse estímulo ele acontecer
no momento que o bebê nasce no parto, né? Se tivesse isso antes, a mulher ia ter muitas complicações na mama, né? Imagina, ela ter leite e não ter o bebê para fazer esse movimento de sucção. E o lactogênio placentário humano, ele antagoniza essa ação da insulina. A gente vai estudar também bem detalhado sobre diabetes gestacional, entender um pouco como que funciona isso. E ele tem uma função também anabólica e lipolítica, né? E a deposição de proteínas nos tecidos. A gente vai ver, gente, todos esses itens de forma particular. Participa do desenvolvimento das mamas e início da lactogênese dos alvéolos das glândulas mamárias, onde já tem o aumento da mama, já começa a ter os alvéolos, o início também desses alvéolos. E essa taxa metabólica basal, né, essa necessidade energética, ela já vai ter um aumento em torno né, até aproximadamente 20%, para fazer com que tenha as necessidades do bebê sejam supridas, e esse consumo energético materno, ele tem um aumento, né, vai fazer com que tenha essa necessidade de aumento, uma demanda maior de oxigênio, né, produção hormonal, renal e cardíaca, tá? Então, existe essa necessidade diária do feto, obviamente, principalmente no último trimestre, tá? De 43 quilocal por quilograma por dia, em torno de 50 a 70% de glicose, né, de carboidrato, de 20% de aminoácidos, proteínas e o restante de lipídio. O metabolismo glicídico, né, de carboidratos. Então, no primeiro trimestre, a resposta em relação à insulina, ela é normal, tá? A glicose. A partir do segundo trimestre, ela começa a ter uma redução gradual dessa utilização, tá, periférica de glicose, tendo em vista que a diminuição dessa sensibilidade tecidual em proporção à insulina, tá, devido à razão da ação desses hormônios gestacionais que vão provocar, tá, essa resistência à insulina, que é fisiológica. Por isso que o corte, tá, é menor. Por isso que a quantidade de glicemia, esse corte é diferente de uma pessoa normal, por conta dessa resistência à insulina, tá? Existe essa redução periférica, tá? E essa sensibilidade, tá, tecidual em proporção, em razão desses hormônios gestacionais. A gente vai estudar, tá, separado mais a fundo sobre diabetes gestacional. No terceiro trimestre, essa diminuição de 40% a 50% ocorre, né, na utilização periférica de glicose. E para a gente entender em relação a isso, esses nutrientes, eles são ofertados para o feto e permitir que ocorra de forma simultânea esse acúmulo, né, desse tecido adiposo materno. Então, a mulher ela começa a ter acúmulo, principalmente, né, na parte das costas, tá? Onde a gente fala de culote, né? A mulher começa a ter esse tipo de depósito, tá? De acúmulo. O metabolismo proteico, onde ocorre a síntese em menor quantidade, a oxidação
tá? De aminoácido para formação de energia. No segundo, a síntese proteica vai já aumentar em torno de 15%, e no último, aumenta até uma necessidade maior em torno de 25%, né? Onde o bebê tem a necessidade aumentada dos nutrientes em prol do ganho de peso, principalmente no início. E a deficiência vai apresentar o quê? Alterações nos tecidos, e nos tecidos, na sua estrutura, né, em proporção da estrutura e dos órgãos, a redução de peso fetal, as modificações enzimáticas e bioquímicas também, que vão ser influenciadas mediante a falta. O metabolismo lipídico, né, vai ter essa mobilização dessa gordura corporal para ser uma fonte energética, tá, para a mãe, tá, ter um tipo de onde vai ser degradado, a criança ela precisa, né, de uma glicose rápida, tá? A elevação dos níveis plasmáticos, né, de ácidos graxos, triglicerídeos, colesterol e fosfolipídios, porque a gente precisa, com o aumento dessa necessidade, tem essa demanda de ter, a gente tem que fornecer para a mãe esses ácidos graxos de forma com que você distribua na dieta, né, mediante essas necessidades, tá? Que começa a ter essa elevação em proporção, você vai mapear, né, que já sabe que vai ter essa elevação e a gente vai mapear o que está acontecendo, né, com o organismo dessa mulher, para fazer com que a gente entenda que ocorre um aumento em torno de 300% desse aumento fisiológico de triglicerídeos, 50% de colesterol no último trimestre, tendo em vista que a mulher ela precisa ter esse depósito, tá? Minimiza o catabolismo proteico e preserva glicose e aminoácidos para o feto, tá? Então vai inibir a proteína. Começa a ter essas modificações respiratórias, onde a mulher ela começa a hiperventilar. Por quê? Ela tem essa necessidade maior de oxigênio, né? Ela precisa transportar, né? À medida que esse bebê vai crescendo, vai tendo compressão dos órgãos, tá? Vai tendo o crescimento do útero, que empurra esse diafragma, e vai ter essa necessidade, né, de hiperventilar. E aí a mulher, consequentemente, com essa alteração no diafragma, ela vai ter uma respiração mais ofegante, ela vai ter mais falta de ar, né? Obviamente, principalmente no último trimestre. E começa a ter adaptações anatômicas, né? Devido a essas trocas gasosas, tá? Então, a modificação desse sistema circulatório, tá? Ela vai aumentar, a gente já viu, o volume sanguíneo, consequentemente, o débito cardíaco, óbvio, vai aumentar, tendo em vista do volume sanguíneo, e a frequência cardíaca também, tá? Esse sistema circulatório vai acontecer uma hemodiluição, como eu falei, uma anemia fisiológica devido à concentração de hemoglobina plasmática, né? Ela não vai ser correspondente à quantidade de líquido. Então, como se não fosse proporcional, então diminuindo em torno de 20%,
E o hematócrito, ele vai ter essa alteração em 15%. O sódio, ele é essencial para manter o equilíbrio hidroeletrolítico, onde ocorre a reabsorção, tá, de sódio, que vai ser estimulada para o sistema renina-angiotensina-aldosterona. Então, por isso que a gente viu lá anteriormente essa concentração de sódio que começa a ter essa modificação devido ao estímulo, tá, do sistema renina-angiotensina-aldosterona. Essas modificações renais que vão influenciar, né, no aumento do fluxo sanguíneo dos rins, vai aumentar essa taxa, né, dessa filtração desses rins, vai facilitar a eliminação dos resíduos metabólicos em relação à ureia, creatinina e ácido úrico, que a gente sabe que são os indicativos, né, para a gente avaliar a função renal. E a frequência urinária vai aumentar, onde ocorre o risco de infecção urinária, que é muito recorrente nessa fase. Então, ocorre muito de gestantes terem infecção urinária por conta disso, tá? Aumento desse fluxo, aumento dessa taxa de filtração, tá? E aí, aumento da frequência urinária e infecção. Essas modificações gastrointestinais, elas começam por alterações que vão ser desencadeadas pelo crescimento uterino e ação dos hormônios gestacionais devido a progesterona. Vai ter um aumento da incidência de náuseas, né? Virose, refluxos, o esvaziamento gástrico vai ser mais lento, a mulher vai ter constipação intestinal, melhor absorção de nutrientes e água. Então, a gente vai começar a entender um pouco dessas alterações, dessas modificações que vão influenciar na alimentação. Então, se a gente já sabe que a mulher tem essa constipação, que fica mais, o esvaziamento gástrico fica mais lento, ela tem mais, acontece dela ter mais náusea, azia, né, e refluxo. Então, como que a gente vai tratar em relação à alimentação? Ela começa a ter alterações na sua postura, tá? Então, vai ter alteração no centro, ela vai ter alteração no centro da gravidade, né? Fazendo com que a marcha, ela começa a ser modificada, onde ela vai ter o depósito, né, de gordura, onde o andar dela começa a modificar, andar anserina, a marcha anserina, que é o andar de pata, né, como ela começa como se um andar diferente, né, em jogar jogar, né, o corpo, né, essa dificuldade. As funções em relação ao paladar, ocorre uma diminuição da sensibilidade ao sal, tá? O aumento da sensibilidade do sabor amargo, tá? Devido à proteção, né, com alguns alimentos, por algum risco, né, de contra intoxicações. E o olfato, tá? E ocorre muito, tá? Esse termo, hiperêmese, quando a mulher ela sente cheiro, né, do alimento e ela começa consequentemente, né, náusea e vômito. E tem mulheres, gente, que ficam a gestação toda assim.
E aí, como que a gente vai tratar uma mulher que não sente cheiro de comida e vai vomitar? Como que proceder, tá? Então, nesses casos mais graves, além de você suplementar, você dá algumas dicas, tá? Para fazer com que essa mulher, dentro da possibilidade, né? Essa mulher, por exemplo, o que mais ela está aceitando, qual o tipo de preparação que você pode fazer. Ela, né, obviamente essa mulher aí, ela não consegue cozinhar, então ela vai ter que ter uma rede de apoio, alguém vai ter que cozinhar para essa gestante. E o consumo do alimento, o consumo dos alimentos, eles vão ser, por exemplo, obviamente ela não vai, se ela sentir o cheiro do alimento, ela vai vomitar. Então, ela não vai sentir o cheiro, ele vai ser produzido, né, longe, e aí ela almoçar em lugar aberto, arejado, com ventilação, a céu aberto, enfim, para fazer com que iniba, enfim, o máximo de vômito. Ela pode até nausear, mas não chegar a ficar vomitando os alimentos. E essas modificações psicológicas, né? E desde o início, né? Até a mulher, desde quando a mulher ela descobre, né? Que ela está grávida, de todos esses fatores emocionais separados dessas modificações psicológicas. Por quê? Essas modificações psicológicas, elas, elas vão ser influenciadas pelas mudanças hormonais, né? O efeito no sistema nervoso central, que vai ser regulador das emoções. Então, por isso que a mulher ela tende a chorar mais, se emocionar mais, porque como tem essa modificação psicológica, vai influenciar na emoção, tá? Então, fatores socioculturais, né, o status, enfim, de mãe, mulher, os conflitos internos, a gente vai ver isso mais para frente com alguns casos clínicos. Mas isso influencia na vida, né, da mulher, principalmente, né, conflitos familiares. Eu vou passar aqui essa outra matéria que a gente vai começar hoje, e aqui eu vou passar para vocês esse material. Dando continuidade, a gente vai ver aqui vários. Vamos começar a ver a importância desse pré-natal por conta, né? A gente vai detalhar as patologias, entender um pouco mais todas essas modificações. Então, essa avaliação nutricional, ela é muito importante para fazer com que a criança se desenvolva, né? A mãe consiga gerar esse filho de uma forma tranquila e a mãe tenha um parto tranquilo. Então, o papel decisivo, né, do resultado, o pré-natal, ele é um papel decisivo, né, para esse resultado. Então, tem o objetivo de acolher a mulher desde o início da gravidez, vai assegurar, né, até ao final da gestação, o nascimento da criança seja de forma saudável, vai fazer com que ocorra, né, esse bem-estar materno e da criança, porque quanto mais a mulher for informada, quanto mais essa mulher tiver conhecimento e informação, mais ela vai ter um sucesso na amamentação, ela vai ter sucesso durante, né, a gestação, os alimentos, por exemplo, que deve ou não deve, a gente vai falar muito sobre isso, em relação à amamentação. Então, para fazer com que seja bem sucedido, principalmente as mulheres
eu, por exemplo, atendo mãe de, né, dois, e é o segundo, terceiro filho, mas ela fala, cada gestação é diferente. Parece, às vezes ela chega aqui com o terceiro filho, que ela tem tantas dúvidas de alimentação, que ela fala, parece até que eu não tive filho, por conta, né, dessas modificações, dessas individualidades, né, de cada criança e a necessidade. Então, esse cuidado no pré-natal, ele é importante para a identificação precoce em relação a algum tipo de inadequação do estado nutricional, que a gente vai fazer uma intervenção. É muito importante a gente ter esse conhecimento, que não somente a mulher deve fazer um acompanhamento com o médico, mas ela deve sim ter um acompanhamento nutricional, se possível psicológico, se possível acompanhamento com algum enfermeiro que vai dar instrução. Então, assim, instrução de cuidados. É importante a mãe, né, a gente se valorizar, que não somente o médico, mas em que sentido? Porque quando como eu falei, quando a gestante chega, quando o médico indica, então quanto mais a gente falar dessa necessidade, desse acompanhamento, vai fazer com que iniba um pouco essa acometer, fazendo com que essa criança fique mais grave ou esse bebê tenha algum tipo de risco, né, nutricional ou dentre outros casos. Porque quanto mais a gente falar sobre o assunto, mais a gente vai ter o quê? Um encaminhamento do médico. Não somente encaminhar quando a gestante já está grave, já está com diabetes gestacional, já está assim. Então é importante a criança ter esse tipo de acompanhamento, né, mãe e filho, e fazer com que nós, de uma certa forma, né, vamos nos aproximando em relação à equipe multiprofissional, que cada um possui a fono, né, para avaliar a criança no início, a dentista, enfim, todo a odontopediatra, então todos os profissionais terem essa necessidade em relação a, a informar a necessidade da busca ativa desses profissionais. Então, o pré-natal ele não é somente feito com o médico, tá? E aí nós vamos avaliar, né, qual o impacto em relação à condição desse bebê ao nascer. A gente consegue minimizar, né, algum tipo de, obviamente tem um querer da mãe, mas a gestante é um público muito bom de trabalhar, porque ela vai ter a busca ativa, ela vai comer o que ela não comia antes, ela vai passar a comer o que ela comia, ela não passa a não comer, né, se não for saudável. E alguns casos a mulher começa na balança ela perder peso, por quê? Ela comia, né, de uma forma geral, né, não comia bem, comia muito mal. E aí ela começou a trocar, né, esses alimentos por alimentos saudáveis e ela começou a perder peso. O que é importante a gente avaliar? A saúde dessa mulher através de exame bioquímico e ganho de peso dessa criança. Então, em muitos casos, ocorre essa troca. A mulher ela começou a ter realmente uma nutrição, se alimentar de forma adequada e a gente avaliar como que está o crescimento e desenvolvimento desse feto. Então acontece isso, que a mulher muitas vezes ela começa com peso, ela modifica esse peso por alimentos saudáveis
e às vezes ela nem ganha tanto peso assim, mas fez uma troca da sua alimentação e o bebê ele foi ganhando porque ela começou a trocar esses alimentos e, consequentemente, de forma gradativa, esse bebê também foi acompanhando e ganhando peso. Acontece isso. Em relação a isso, vai minimizar as taxas de mortalidade, né, perinatal e neonatal, e sucesso no aleitamento materno. Então, quanto mais tem informação nesse pré-natal, mais a mãe ela vai estar mais resguardada, né? Não vai ter tanta dificuldade. Então, o calendário dessas consultas, importante, né, após a confirmação, ter esse início, no intervalo entre 4 semanas, dependendo do caso, e no intervalo máximo, tá? Após a 36ª, de 15 em 15 dias, também dependendo do caso. Então, o ideal a consulta, né, com o nutricionista ocorrer em todas as consultas, né, posterior à consulta médica, e o mínimo é em cada trimestre. Então, são 3 consultas, tá? Então, o que a gente vai avaliar? A gente começar a entender aqui o que a gente vai fazer na primeira semana. Então, eu vou pegar com vocês também a parte, né? Vamos falar um pouco de avaliação, vamos começar a juntar algumas informações aqui. Então, na primeira consulta, a gente vai ter que detectar a idade gestacional. Vou ensinar vocês para fazer, eu vou passar aqui esses tópicos e depois vou ensinando vocês, tá? Então, eu vou detectar a idade gestacional, onde começa a contar o primeiro dia, o DUM, tá? Que é que começa a ser contabilizado essa semana gestacional. A idade materna, né? Obviamente vai influenciar. A atividade profissional, a gente vai colocar tudo na anamnese, parecer da equipe de saúde, se tem algum fator de risco, se outra gestação, se ela teve outra gestação, como que foi, a história reprodutiva anterior, né, em relação se perdeu ou não, se teve algum aborto, se foi quantos tipos de aborto espontâneo, tá? A gente precisa ter essas informações. Se tem alguma particularidade, né, alguma patologia obstétrica atual, alguma intercorrência clínica, algum tipo de enfermidade crônica. Oi, Você está no 62? eu tô no 5, eu tô em outro slide. O meu parece que travou aqui, então. Eu estou no 62. Eu já tô em outro. O meu também tá no 62. Então, deixa eu colocar aqui de novo para vocês. Que eu já tô no 5º slide do outro material. Eu falei para você. O meu está travado 62 aqui. Então, calma aí que eu vou... Eu estou vendo você falando de outras coisas, eu falei, ué. Eu achei que ela tava falando só assim, da cabeça dela mesmo. Uhum. Calma aí. Aqui, ó. Conseguindo ver? Agora foi. Agora foi. Então, esse outro material aqui que eu vou mandar para vocês, ó. Tá, beleza. Que a gente vai estar começando a falar de pré-natal, onde eu vou começar a detalhar agora. Tá. Tá? Então, na primeira consulta, a gente tem que saber todas essas intercorrências clínicas, tá? A gente precisa ter avaliação, tá? Se a mãe ela tá com alguma dificuldade, ela tá com enjoo, tá com náusea, qual a frequência, todos os dias, quais os horários, ter essas informações são importantes para na hora do plano alimentar, como que está a função intestinal,
entender, já começar a falar sobre o aleitamento materno, se ela teve outro filho, se ela amamentou, o que aconteceu. A gente precisa falar porque desde o do primeiro contato, a mulher tem, infelizmente, a gente tem muitos mitos, né? Que o peito da mulher vai cair, que a mulher, enfim, que vai ter tantos mitos que a mãe, né? Que a gestante, ela acaba, enfim, ouvindo, que ela começa, às vezes, por falta da informação, ela nega, às vezes, o aleitamento materno. Porque vai cair meu peito, eu não quero amamentar. Acontece muito isso. E então, desde esse primeiro contato, você começa. Obviamente, você não vai falar, você vai começar a informar. Por quê? Alguns dados, como que ela vai preparar a mama, por exemplo, se ela precisa de bombinha ou não, se ela precisa disso, como que ela vai higienizar, você vai dar todas essas instruções mais para o final, no segundo, no último trimestre. Nesse primeiro momento, você vai falar que o leite materno é o que mais é o mais importante para a quantidade na medida do bebê, que não existe outro alimento melhor para a criança, que isso vai garantir o conteúdo, né, do leite, tem imunoglobulinas, que a primeira mamada é como se fosse a vacina, né, como se fosse uma vacina para o bebê em relação à imunidade, que o bebê cresce, enfim, você vai dar todo tipo de instrução para a mãe começar a amadurecer. Porque se às vezes você passar e falar de aleitamento materno lá no último, às vezes você não vai ter tempo, não é que você vai convencer, porque cada mãe, ela possui a sua, né? Tem mães que querem ou não querem amamentar e você vai ser, né? Você vai, obviamente, respeitar. Mas até ela tomar essa decisão lá na frente, é importante desde a primeira consulta você ter esse momento, nem que seja de 2 minutos explicando, já falando da mama, já falando como que ela deve ter cuidado com a mama, né? Principalmente na parte do último trimestre. Então, você começar a falar desde a primeira consulta sobre aleitamento materno. Em relação aos exames, tá? Como possui uma necessidade de ter a suplementação, que a gente vai ver, é importante vocês dosarem, tá? Saber como que tá esses nutrientes e acompanhar, né? A cada trimestre você, né, já deixa de uma consulta para outra, se for mais espaçada, para a mãe já chegar com o exame pronto, enfim, de ter esses exames. Muitas vezes, né, os médicos solicitam, e aí você pode complementar com algum tipo de vitamina, porque geralmente os médicos não pedem. Então você pode complementar com algumas vitaminas, você pode complementar com sódio, você, né, pode fazer uma complementação. Você precisa fazer avaliação, né, nutricional, você vai colocar. Vocês aprenderam a colocar na curva? Vocês já sabem fazer isso? Pessoal, estão me ouvindo? Oi, Carla. Vocês já aprenderam colocar, por exemplo, fazer o cálculo, aprenderam isso na matéria de avaliação? Vocês sabem colocar a mulher, por exemplo, classificar? Colocar na curva? Não, pelo menos não Não, lembro de ter feito isso, não. gestante, não? Não. Só para eu saber, para complementar os materiais. Não, não sei o Então, pessoal, eu não lembro disso, não. colocar na curva de Atalar, Não, não lembro, não. não?
a proporção da semana gestacional com o IMC? Eu lembro de Carol ter falado, sim, disso, mas da gente saber fazer assim, não. Tá, então a gente vai Ela fazer. falou das curvas, a infantil, a da gestante, mas a gente saber usar, não. Tá, então eu vou mostrar para vocês. A gente vai fazer. Nós vamos Tá. praticar, né, vários casos clínicos. Eu vou ensinar para vocês e aí a gente vai praticar, tá? Então, desde essa primeira consulta, vocês vão fazer, vão pesar, vão medir, vão fazer o MC, vão fazer a proporção, vão colocar na curva, porque na curva vocês já vão classificar se essa mulher tá com eutrofia, se ela tá com obesidade, como que essa mulher está. Então a gente precisa, porque se ela tá com sobrepeso e obesidade, o ganho de peso dela, obviamente, vai ser diferente. Então vocês vão aprender que também existe um quadro, tá? Que eu vou mostrar para vocês, que é diferente em cada trimestre de cada classificação. Então, a mulher, quando está desnutrida, é uma quantidade de peso. Quando ela está eutrófica, quantidade de peso. Quando ela está com sobrepeso e obesidade, é outra quantidade. Então, eu preciso classificar a mulher para fazer com que ela tenha, né? Eu faço um plano alimentar e tenho esse ganho de peso, tá? Obviamente, as orientações nutricionais elas são individualizadas e detalhadas, porque se a mulher tá com azia, principalmente ao acordar, então você vai fazer uma alimentação específica nesse caso. Se ela tiver se ela tiver, sei lá, a outra não tiver nenhum tipo de náusea e vômito, né? Já está com constipação intestinal. Se vocês, vou detalhar para vocês, o que deve ser, se pode colocar um probiótico, qual fibra pode fazer. A gente vai sentar e estudar, analisar bastante isso. E nas consultas subsequentes, vocês vão começar a revisar, né, esse prontuário. Então, vocês vão olhar lá, não, essa mulher aqui, ela tem um caso disso, ela tá com muita náusea, tem isso e isso. Então, você já sabe que na próxima consulta, você tem que o quê? Dar seguimento a esse tratamento, tá? Em relação ao ganho de peso, ver o que você preconizou para não sei como que você, dependendo do caso, né? Porque dependendo do caso. Obviamente, um caso da mulher que já teve vários abortos, que da mulher que tem náusea, que é a mulher que tem constipação, a mulher que tem risco de diabetes, são gestantes que vocês têm que estar mais atento que ela tem uma demanda necessidade maior de acompanhamento, tá? Isso deve ser muito esclarecido na primeira consulta, tá? E nessa reavaliação, nessa revisão, nessa reavaliação, é importante você avaliar. Então, se ela teve esse ganho de peso, tem mulher que ganha por conta do aumento do hormônio e ela come muito no primeiro trimestre e às vezes ganha o peso que ela deveria ganhar durante a gravidez, ela já ganha no primeiro. Então, tudo isso você vai analisar. Então, preconizar a quantidade de peso, saber se ela ganhou ou não. Você vai reavaliar, se ela ganhou todo o peso da gravidez, se ela já está com sobrepeso, aí você já vai ter um tipo de conduta, você vai ter toda a reavaliação desse cálculo, tá? E essa anamnese, né, ela já vai começar a ser mais detalhada nas consultas subsequentes. Por quê? Você já tem os dados. Você vai começar a detalhar nos exames, você vai começar a detalhar nesse ganho de peso, você começa a detalhar na alimentação, em algumas particularidades, tá? Você vai começar a investigar, né, sinais e sintomas, né, digestivos, né, função intestinal, por conta do relaxamento, né, da musculatura. Aí vai acompanhar os exames
ter esse ajuste da orientação nutricional, aí já vai ter um outro momento incentivando o aleitamento materno, né? E cuidado com as mamas. Você vê que toda consulta você vai começar a ter esse momento, tá? Você vai começar dando instrução. E aí você vai começar, né, a estimar, né, esse tempo, né, da gravidez, e a gente vai ter esse acompanhamento, né, da idade do feto, sabendo que depende essa semana gestacional, né, depende da data da última menstruação, o primeiro dia do sangramento, o primeiro dia do sangramento do último período menstrual. Aí você vai falar, mas Carla, eu menstruei tal dia, eu não estava grávida ainda. Mas vocês lembram na aula anterior que é o ciclo, tá? É o ciclo. Então, esse ciclo ele é contabilizado quando a mulher começa o quê? Ter o sangramento. Então, o DUM, para você estimar esse essa semana gestacional, você precisa saber no dia da menstruação, tá? Que a gente contabiliza, né, o ciclo, porque depois a mulher já ovulou e já engravidou. Então, contabiliza esse ciclo, tá? Quando a data, né, da última menstruação a pessoa sabe, a gente vai começar a somar, né, esses números, né, vai se somar esses dias, e aí a gente vai ter as semanas gestacionais, tá? Eu vou mostrar depois para vocês, eu vou organizar aqui e vou mostrando para vocês como que a gente contabiliza. Quando a mulher, ela não sabe muito bem a data certa, tá? Ela sabe o mês, mas ela não sabe a data certa. Acontece muito, gente, muito mesmo, de errar na semana, da mulher não saber o dia que ela menstruou. Então, a gente, né, toda mulher, ela tem que contabilizar, saber do ciclo dela e saber do dia da menstruação. Isso é muito importante, ter esse tipo de cuidado. Então, se é de uma forma geral, tá? Se essa mulher ela não está lembrando, o que você vai considerar? Se a mulher ela menstruou, aí você vai falar com ela, foi no início do mês, como se você contabilizasse nos 5 primeiros dias. Se foi no meio do mês, né, 15º dia, aproximadamente. E depois do 25º dia, é como se fosse no final do mês, tá? Vocês vão estimar isso. Eu vou só falar aqui um pouquinho para a gente fechar, mas eu vou dar... Eu não vou entrar ainda eu não vou entrar ainda no cálculo hoje não, tá? Agradecido. Então, deixa para o começo da aula. Isso, na próxima aula. Então, eu vou fechar aqui que vou fechar aqui. Então, para as mulheres que não sabem, a gente começa a ter, a gente pode fazer essa estimativa, né? Ah, foi no início, no meio, no final, para a gente começar a contabilizar essas semanas gestacionais. A gente não faz nada sem a semana gestacional, nada. A gente não tem como, a gente não tem como colocar na curva, a gente não tem como avaliar um exame laboratorial, a gente não tem como fazer nada se não souber a semana gestacional. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer com a gestante é calcular a semana gestacional. Então, na próxima aula, eu vou trazer
Os cálculos eu vou trazer exemplos também. Que exemplos ficam mais fáceis de vocês gravarem e aí vocês vão fazendo. Eu vou dar o passo a passo e aí vocês vão fazendo e sabendo da onde que o número surgiu, tá bom? A gente vai começar a detalhar isso, vamos detalhar as patologias, ó. Essa curva aqui, que é a curva de Atalar, que a gente vai saber. Tem as tabelas, a gente vai começar a detalhar o ganho de peso, a gente vai começar a aprender, tá? Na próxima aula. Então, eu vou pedir a vocês para anotar aí para a próxima aula 3 questões. Começa a anotar aí para vocês entregarem até segunda-feira que vem. Vocês vão falar o que deve conter na anamnese da primeira consulta. Tá anotando aí, Kessa? Tô. Nossa tutora. Pode falar, cara. A segunda questão, vocês vão explicar sobre os hormônios, né? Vai explicar sobre o beta-HCG, o HCG, vão explicar sobre o estrogênio e a progesterona. Em que sentido, né? No sentido que a gente está falando sobre cada função quando a mulher está, quando a taxa, né, do hormônio ela começa a levar e essa mulher é caracterizada como gestante, né? Então, qual a importância, como a gente falou hoje, sobre os hormônios? A segunda. E a terceira questão. Carla, Oi? repete para mim os hormônios, por favor. HCG, progesterona e estrogênio. Estrogênio, tá ok, obrigada. Nada. Posso falar a próxima? Já anotaram? Pode. A próxima questão, eu vou pedir para vocês falarem um pouco, assim, de uma certa forma, quais os tipos de modificações fisiológicas que ocorrem durante a gravidez. Obviamente, né, são muitas, mas quais as 3 principais que ocorrem, tá? As 3 principais modificações fisiológicas durante a gravidez. A gente fecha, então, as 3 questões. Então, por favor, até segunda-feira que vem, vocês enviem. Quem não enviar o material não vai contabilizar presença, tá? E por presença, vocês sabem que a falta da presença, né? Vocês podem perder por falta, tá? Então, vamos organizar. Eu não vou aceitar fora do prazo, né? Porque tem uma contabilização aí a cada semana, de cada semana fazer. Não, eu estou colocando, né, 3 questões. Obviamente, é um material que é um material um pouco extenso, né? A matéria é um pouco extensa. E eu vou ver como eu posso disponibilizar alguns artigos para vocês, para complementar, para vocês lerem também essa matéria, tá bom? Esse material aí que você ainda vai enviar, né, pra gente? Esse aqui, vou. Show. Porque eu vou detalhar mais aí, porque vocês falaram que não sabem, eu vou ter que botar alguns casos clínicos aqui também.
ou eu vou mandar e complemento na próxima aula para vocês adiantarem. Por Pode conta ser, de fica melhor vocês pra não. gente. Porque vocês estão falando que não sabem me colocar na curva, então eu vou ter que fazer uma prática aqui com vocês para vocês aprenderem, entendeu? Tá, Eu vou ter que beleza. separar em partes para não. Porque online a gente, né, vai começar a experimentar sobre isso, tá? Eu não pensando aqui a melhor forma de passar essa informação para vocês. Tá show, Carla. Já mandei as perguntas lá no grupo, tá? Pra todo mundo. Então tá bom, pessoal. Boa Boa noite. noite. Até segunda-feira que vem. Quem quiser enviar mais pergunta, igual na semana passada, tá? Que o pessoal me enviou sobre ovário policístico, algumas particularidades, pode me enviar do que eu já dei até hoje, pode enviar, porque na próxima aula eu já vou começar com essas dúvidas, porque a gente já fechou uma parte de fisiologia, e na próxima aula eu vou tirar essas dúvidas, e aí a gente já vai começar um pouco do pré-natal, tá? Essa atividade é em dupla de novo, Carla? Eu não ouvi se você falou. Pode ser em dupla. Tá, ok. Certinho, então, Carla. Então tá certinho. Até semana Fechou. que vem. Tá, boa noite aí. Beijo, boa noite, pessoal. Com Deus.